Para falar sobre a situação do trânsito da cidade de São Paulo e a proposta de ampliação do rodízio municipal, eu converso agora com um especialista no assunto, sociólogo Getúlio Hanashiro, que já foi secretário municipal de Transportes de São Paulo e também já integrou a Companhia de Engenharia de Tráfego, a CT. Boa tarde, Getúlio. Boa tarde, Mariana. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui na TV Câmara. Agora, nas férias, o trânsito está mais tranquilo. Sim, isso é verdade. Cerca de 30% a menos o volume de carros no período das férias. De modo que realmente é um mês tranquilo e, sobretudo, um mês onde a população pode sentir efetivamente o significado do rodízio, o significado de outras medidas que o governo adota. Então, vamos falar sobre essa questão do rodízio. A área de circulação do rodízio municipal pode aumentar ainda este ano. Isso ajuda, de alguma forma, a questão do trânsito? Na verdade, é uma medida de eficiência bastante limitada, não é? Tanto do ponto de vista de quem usa o automóvel, quanto do ponto de vista de quem usa o transporte coletivo. Mas é uma sinalização muito importante para a sociedade. Significa que o governo municipal, de fato, deu prioridade ao transporte coletivo. Isso, então, tem um significado muito importante. Porque, do ponto de vista do rodízio em si, trata-se apenas de expansão da atual restrição adstrita ao chamado centro expandido. A prefeitura vai expandir esta restrição um pouco mais para além do centro expandido. O prefeito Fernando Haddad, até o final deste ano, deve instalar 220 quilômetros de faixas exclusivas para ônibus. Essa criação de faixas pode resolver parcialmente essa questão do trânsito? E, na sua opinião, quais são as saídas para isso? Sim, de fato, do ponto de vista de quem usa o transporte coletivo, a adoção de faixas exclusivas provoca uma sensível melhora, sobretudo na velocidade comercial dos ônibus. Mas não é a solução definitiva e permanente para uma cidade de São Paulo. São Paulo tem uma rede de 72 quilômetros de metrô, é incipiente. Realmente, a solução para o transporte público em São Paulo, qualquer metrópole de certa envergadura como a nossa capital, exige, no mínimo, no caso específico da nossa cidade, cerca de 200 quilômetros de metrô. Eu acho que o papel do prefeito, nesse caso, o prefeito Haddad está certo no sentido de ampliar as faixas exclusivas, ampliar o rodízio, mas é muito mais do que isso, é comandar um processo, é ser realmente o líder da cidade para comandar um processo de exigência junto ao governo federal de recursos para investir, sobretudo no transporte público, particularmente no metrô. Ainda mais que o governo federal, nos últimos tempos, tem incentivado a compra de veículos particulares. Ora, para você combater o excesso de frota em São Paulo, você precisa oferecer alternativa à população. E nada melhor do que essa alternativa, o metrô, porque é um veículo mais seguro, mais rápido e mais confortável. Ou seja, tem que ser um esforço de todos, né? Exatamente, tem que ser um esforço do governo federal através de investimento massivo que o governo federal deve dar, do governo do estado, que é responsável pela implantação, pela manutenção e pela operação do metrô e responsável também a Prefeitura de São Paulo, que deve fazer as linhas de integração, deve fazer a reurbanização das estações de metrô e outras atividades típicas do município de São Paulo. A nossa equipe saiu às ruas para saber do paulistano o que ele espera, né? O que ele acha do rodízio, né? Dessa ampliação do rodízio e também do transporte público. Quais são as dicas deles, os conselhos que daria ao prefeito, enfim, aos nossos governantes? Vamos dar uma olhada. Eu acho válido porque está difícil, né? Cada vez mais difícil da gente chegar no local de trabalho. Eu mesmo viria de ônibus se eu tivesse uma condição melhor no transporte, mas atualmente não dá. Quando o transporte público transporta mais pessoas, né? Aí vai melhorar, acredito que vai melhorar mais o transporte na questão do trânsito. Eles têm que pensar em investir também na fiscalização, porque de fato isso às vezes não acontece. A gente percebe aí a circulação de muitos carros aí no dia de rodízio, circulando aí no centro expandido.
Do jeito que está esse rodízio, eu acredito que não ameniza muito o trânsito, não. Eu acho que se os ônibus dessem condições confortáveis para os passageiros, eles deixariam o carro em casa e pegariam o ônibus. Eu não acho que essa história de rodízio funciona muito, não. Porque geralmente as pessoas têm mais de um carro. Aí deixa um e pega o outro. Melhorar muito o transporte público. Para as pessoas deixarem o carro em casa e pegar usar o ônibus. As pessoas utilizam o carro justamente por isso, apesar de ficarem presos no trânsito, né, que eu acho que às vezes até quem pega carro fica mais tempo no trânsito que quem pega ônibus e metrô, mas as pessoas preferem porque está sempre muito lotado. Pode ser uma opção a mais, porém não é a solução, ao meu ver. Seria a opção mais viável, a melhoria no transporte público. A gente perde muito tempo nesse trânsito, são bilhões de reais durante os anos. E isso não se resolve. A condução é mal, o metrô é mal, porque é impossível viajar nesses ônibus dessa forma. O povo sofre muito. E aí, o que o senhor achou desses depoimentos? Olha, eu acho que o povo realmente tem uma sabedoria muito grande. Em primeiro lugar, o rodízio é uma medida paliativa. E o rodízio em São Paulo foi implantado em 1997 a partir de um experimento empírico que foi a implantação do rodízio para controlar a poluição ambiental. Havia uma restrição diária durante o dia todo do veículo. Mas o resultado final foi de que, do ponto de vista ambiental, não se resolveu nada. Realmente foi de uma eficiência muito pequena. Mas mostrou à população que você fazendo o rodízio, implantando o rodízio, você diminuía sensivelmente o volume de carros. Daí que a CET, os técnicos da CET estudaram este sistema e implantaram o rodízio no período do pico, ao contrário do que se implantou em outros países, sobretudo no México, quando a restrição era durante o dia todo, o que levava a população a comprar o segundo carro. Exato. No caso específico de São Paulo, não, só se implantou no período do pico. Por outro lado, a própria população dá demonstração de qual seria a solução para o nosso problema. É melhorar o transporte público, melhorar o transporte coletivo, seja o transporte de veículos de alta capacidade, como o metrô, seja através dos ônibus e de corredores de ônibus. Ou seja, os nossos governantes têm que realmente ter a sensibilidade de atender a população, que ela sim é sábia, porque sabe quanto dói andar hoje de ônibus ou quanto dói circular pela cidade de São Paulo nesse congestionamento. São Paulo é conhecido pelo alto número de multas. Não seria melhor, ao invés de aplicar a multa, ter uma conscientização, ensinar o motorista, o condutor? Do ponto de vista de cidadão, eu diria que sim, não é? Que é melhor educar a população. Mas do ponto de vista técnico, eu diria o seguinte: hoje é muito mais infração do que os que estão sendo autuados. Na verdade, a autuação de multas em São Paulo é relativamente pequena em relação à quantidade de infrações que se cometem no trânsito em São Paulo. De modo que o importante é que a nossa sociedade se conscientize da necessidade de cumprir rigorosamente as leis do trânsito e as nossas autoridades saibam realmente equilibrar entre aplicação de multas, aplicação de penalidades e a educação de trânsito. Tá certo. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado a você.